Bom, pessoal, agora nós vamos ver receptores. Nós vimos geradores e receptor, é tudo ao contrário. O que era o gerador aí? Pegava algum tipo de energia e transformava em energia elétrica. O receptor é o contrário, ele vai pegar energia elétrica e vai transformar em algum tipo de energia que não seja exclusivamente térmica. Porque se ele pegar a energia elétrica e transformar em energia térmica, nós já vimos que é o resistor. Um chuveiro elétrico, por exemplo, ele pega energia elétrica e transforma em calor. Tá? Então lá é um resistor que está funcionando. Aqui não. Aqui tem que pegar energia elétrica e transformar em outro tipo de energia. Vamos pegar o exemplo dos motores. O motor elétrico eu ligo ele na tomada, tem dentro de um liquidificador, numa batedeira, de uma furadeira, e eu transformo em energia mecânica. Então os motores são os exemplos mais clássicos de receptores. Nós temos outros tipos de receptores que não se comenta muito. É o caso do rádio do automóvel. Ele pega energia elétrica e transforma em energia sonora, tá? Bom, uma coisa importante é o seguinte, a bateria do celular de vocês é um gerador ou é um receptor? Se o aluno pensar no momento que eu estou utilizando o celular, a bateria é um gerador, porque pega energia química e transforma em energia elétrica. Quando termina a bateria, eu tenho que colocar ele na tomada, daí eu vou pegar energia elétrica para transformar em energia química. Então a bateria sendo utilizada é um gerador, a bateria sendo carregada é um receptor. Qual é a simbologia do receptor? Praticamente a mesma do gerador, só nós temos essas linhas aqui e aqui, tanto na resistência como na força contra-eletromotriz. Lembra que a gente chamava o E de força eletromotriz, agora nós chamamos de E', força contra-eletromotriz. Como é que funciona o receptor? Ele pega uma energia elétrica, recebe uma tensão que vai ser o total. Eu estou chamando de U porque lembra que o gerador entregava o U. Agora o receptor recebeu o U. Uma parte é dissipada, entre aspas, perdida, não posso falar isso porque é energia. Uma parte é dissipada e eu vou utilizar o restante. Vamos supor que chegou aqui os 12 volts de uma bateria. Vamos botar em vermelho aqui, ó, chegou 12 volts de uma bateria. Foi dissipado 2 volts. Mas, professor, resistência não é em ohm? Para ter tensão, eu tenho que fazer o quê? R vezes I. Esse R' vezes o I dá os 2 volts. Então, olha só, chegou 12, mas foi dissipado 2. Eu vou utilizar para o meu equipamento apenas 10 volts. Observe que dos 12 que chegaram, 2 foi dissipado, eu vou utilizar 10. A parte que eu uso é a parte útil. Se tu lembrar da aula de gerador, tu vai ver que está trocado isso aqui, ó, tá? O U era útil antes e o E era o total. Agora é ao contrário. Então o U é a tensão total que chega, o E é chamada força contra-eletromotriz, é a tensão que eu utilizo, tensão útil, e R' é a resistência interna que vai dar a parte dissipada. Da mesma maneira que nós vimos no gerador, no receptor, estas palavras são as coisas mais importantes. Chega um total, dissipa uma parte e eu utilizo outra. Bom, vamos fazer uma continha? Esses 12 que chegaram, não é os 10 que eu vou usar mais os 2 dissipados. Olha, 12 é igual a 10 mais 2. Então, eu vou botar aqui, ó, 12 é igual a 10 mais 2. Pessoal, o que é os 12 volts? Os 12 volts é a tensão total, tá aqui, ó, total. Que é o meu U. É igual, o que é os 10? Pessoal, 10 é o que eu vou utilizar. É a minha tensão útil. O que é útil? O E', que é a força contra-eletromotriz. E nós temos esse 2, que foi os 2 volts, que foi dissipado. Como é tensão, é R' vezes I. Então isso aqui vai ser R vezes I. R' para diferenciar. Tá? Nós temos aqui a equação geral do receptor, muito parecida com o do gerador, mas lembre que no gerador aqui era menos e agora aqui vai ser mais. Lembre que no gerador a corrente saía do mais e aqui sai do menos. Então nós observamos o seguinte, nós temos a equação geral do receptor. Aqui eu tenho, multiplicando pela corrente, toda a tensão multiplicada pela corrente, eu vou ter o que, pessoal? Tensão multiplicado por corrente, eu tenho potência. Porque nós temos 3 fórmulas de potência. Se tu tentar decorar, é difícil. Então, tu sabendo os nomes, que o U é o total, o E' é o útil e a parte dissipada é R vezes I, cada vez que eu pegar uma dessas tensões, multiplicar por uma corrente, eu vou ter uma potência. Vamos fazer juntos. Olha só,
U vezes I. O que é U vezes I? Se o U é a tensão total, isso aqui é a minha potência total. É igual. O que é E' vezes I? E' vezes I. O E' é a minha tensão útil. Consequentemente, multipliquei pela corrente. E' vezes I, isso aqui é a minha potência útil. E por último, R' vezes I vezes I, isso aqui vai dar mais R'I ao quadrado. Isso aqui é a minha potência dissipada. Então não precisa decorar. Qual é a potência útil? E' vezes I, porque o E' é a tensão útil. Qual é a minha potência total? É U vezes I, porque o U é a minha tensão útil. Qual é a potência dissipada? R'I ao quadrado, porque R' vezes I é a minha parte que é dissipada, tá? Bom, o que ocorre aqui? Eu posso fazer um gráfico, porque isso aqui é uma função. Observe que no eixo Y eu coloquei o U e no meu eixo X eu coloquei a corrente. O eixo X é o que vai me dar o grau da função. Como o I é elevado na 1, isso aqui é uma função de primeiro grau. Eu já sei que é uma reta, pelo fato de ser uma função de primeiro grau. Quando esse I é zero, olha só, põe zero aqui, ó, zero. O meu U é igual a E'. Então vou marcar aqui um E'. Já falei para vocês, na matemática é chamado coeficiente linear. É o valor onde a reta vai cortar o eixo Y. E para mim saber se esta reta ela vai para cima ou para baixo, eu vou olhar quem está na frente do X, que nesse caso é o I. Quem está na frente do X, ele é positivo. Pessoal, se é positivo, é o coeficiente angular. Quando o coeficiente angular é positivo, a minha reta é crescente. Observe que existe uma inclinação aqui, eu vou botar aqui um ângulo alfa, e eu posso calcular a tangente desse ângulo, e eu vou achar a minha resistência interna, tá? Então eu vou ter aqui, ó, resistência interna, R' também vai ser a tangente de alfa, da mesma maneira que nós vimos lá nos geradores, certo? Bom, quando eu tenho um receptor, eu vou ter um rendimento, ou seja, ele vai pegar uma tensão, né, vai ter a parte dissipada e vai aproveitar o restante. Se o que eu aproveitar é muito próximo do que chegou, eu tenho um rendimento alto. Agora, quando chega uma tensão, dissipa uma parte e eu aproveito muito pouco, o rendimento é baixo. Como que eu vou fazer esse rendimento? Rendimento de qualquer coisa é o útil pelo total. O que eu estou utilizando? Pessoal, é o útil, o E', que é a força contra-eletromotriz. Qual é o total? O total é que chega, seria os 12. Então, o meu rendimento seria E' sobre U. Se tu observar, ou melhor, se tu comparar com os geradores, tu vai ver que lá nos geradores era U sobre E. Aqui E' sobre U. Se tu comparar com os geradores, lá a corrente saía do mais, aqui sai do menos. Se tu comparar com os geradores, lá era menos, aqui era mais. Consequentemente, lá era uma reta decrescente e aqui é uma reta crescente. Então, o receptor é o contrário do gerador. Agora a gente vai ver um circuito envolvendo o gerador, que nós já aprendemos, o receptor e um resistor externo. Observe, está aqui o nosso circuito. Já vamos aproveitar para ver a lei de Ohm-Poillet, tá? Eu tenho aqui o meu circuito, aqui eu tenho um equipamento, aqui eu tenho outro equipamento e aqui um terceiro. Pessoal, isso aqui é um resistor externo, tá? Agora aqui podem ser gerador ou receptor, já que o símbolo é muito parecido. Se vier essas linhas aqui, já me ajuda. Quando vem a linha, é receptor. Já sei que lá em cima é um gerador. A corrente no gerador sai do mais. E no receptor nós vimos que sai do menos. Então, se a corrente sair do mais, ela vai percorrer esse sentido aqui, ó. Nós observamos, então, que a corrente saiu do mais no gerador, então aqui é gerador, e aqui embaixo, ó, saiu do menos, aqui é receptor, certo? Tranquilos? Outra coisa interessante, pode não vir identificação nenhuma, nem E', nem R'. E o aluno, e agora, quem é o gerador, quem é o receptor? Vamos colocar alguns valores numéricos. Eu vou colocar aqui 20 volts, aqui eu vou botar 5 volts, aqui eu vou botar 1 ohm, aqui eu vou colocar 2 ohm e aqui eu vou colocar 3 ohm, certo? 3
Não, vamos botar um valor maior aqui. Deixa eu ver aqui. 2 com 1, 3. Vamos botar 7 ohm, tá? Observe, na hora de fazer um cálculo, eu estou em dúvida, não tem o elinho aqui, não tem as letras das grandezas para me identificar quem é gerador e receptor. Usa a lógica. Tem como gerar 5 volts e esse cara consumir 20? Não, né? Então o maior vai ser o gerador, porque gerou 20 e aqui o receptor está utilizando 5 volts, tá? Na realidade, por que é chamada de Ohm-Poilet? Porque Poilet se apoiou na lei de Ohm. Qual é a lei de Ohm? U é igual a R vezes I. Na realidade, atenção, eu vou ter que fazer o seguinte, uma sai do mais e outra sai do menos. Então, uma está contrária da outra. Então, eu tenho que subtrair. Eu vou ter aqui os 20, né, que é o E, menos os 5, que é o E'. A resistência entra tudo em série. Observe que o R de 1 ohm com esse R grande aqui, que é o resistor externo, e a resistência interna do receptor, a corrente é a mesma. E quando nós temos um circuito em série, nós já sabemos que a corrente é a mesma. A corrente sendo a mesma, o circuito está em série. E o resistor equivalente é a soma deles. Então eu vou somar o Rzinho, mais o R maiúsculo, que é a resistência externa, mais a resistência interna do receptor, que é R', vezes a corrente. Bom, até aqui é a lei de Ohm. O que Poilet fez? Simplesmente ele isolou a corrente. Isola a corrente. Olha lá, a corrente vai ser igual a quanto? E menos E'. Passa essa parte do parênteses dividindo a parte de baixo, a soma das resistências do meu circuito. Na realidade, eu particularmente, eu não uso a lei de Ohm-Poilet. Eu aplico a lei de Ohm e eu vejo quem são os geradores e receptores. Os geradores são positivos e os receptores, as tensões são negativas. Vai ter o mesmo resultado. Como que seria o resultado aqui? A corrente no meu circuito seria, a minha tensão é de 20, menos a força contra-eletromotriz aqui é 5, a resistência interna do meu gerador é 1, da minha resistência externa é 7 e da minha resistência interna do receptor é 2. Vou resolver isso aqui, vai me dar quanto? 20 menos 5 vai me dar 15. 15 dividido, 7 mais 2 dá 9, mais 1 dá 10. A corrente que vai circular no circuito vai ser 15 por 10, que dá 1,5 ampere. Então a corrente está circulando é 1,5 ampere. Acabou a aula? Acabou. Mas olha que coisa interessante eu posso fazer, que eu vou utilizar a caneta preta aqui, ó. Qual é a tensão que eu tenho nesse resistor, que seria a parte dissipada? R vezes I, 1 vezes 1,5, 1,5 volts. Estou fazendo direto, R vezes I, certo? Aqui, 7 vezes 1,5, 7 mais a metade de 7, mais 13,5 vai dar 10,5, 10,5 volts. Ah, de onde é que saiu esse 10,5 volts? 7 vezes 1,5. Aqui embaixo, 2 vezes 1,5 vai dar 3 volts. Observe que o gerador, a tensão total do gerador é quanto? 20 volts. Deixa 20 volts aqui desse lado, certo? Agora eu vou somar o que todos consumiram. Aqui esse resistor consumiu 1,5, esse resistor consumiu 10,5 e aqui foi consumido 3 volts e aqui 5 volts. Somando tudo isso, 5 com 5 dá 10, vai 1, 2 com 3, 5, com mais 5, 10 vai 1, dá 2. Deu quanto? 20 volts. Observe que os 20 volts gerados foram distribuídos no circuito, porque o resistor sempre consome, e o receptor também aqui. Somando todo o consumo deu 20 volts. E foi gerado lá no meu circuito 20 volts, está em equilíbrio. Se você gostou da aula, dê um like aqui embaixo e se inscreva no nosso canal.